Corinthians surpreende e mira atacante internacional com passagem por gigantes da Europa. Nome polêmico e de personalidade forte pode agitar os bastidores e incendiar o futebol brasileiro. Movimentação ousada promete mexer com a Fiel e deixar os rivais em alerta máximo nos próximos dias. Confira. Tudo igual em Porto Alegre. O resultado poderia ser melhor, mas o Corinthians ficou apenas no empate em 1-1 com o Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão Betano. Jogando na Arena, o Timão chegou a sair atrás do placar, com um belo gol de Braithwaite aos 29 minutos do primeiro tempo. Contudo, o Timão foi para cima e conseguiu o empate ainda na primeira etapa, em bonito chute de Breno Bido. E apesar do time ter caído de produção na etapa final, devido ao cansaço, os torcedores lamentaram não ter conseguido a vitória antes da parada para o Mundial. Em meio a isso, a defesa do Timão novamente foi um destaque negativo. Colocado como um setor problemático, os defensores acabaram sendo criticados por conta de um lance no gol do atacante dinamarquês. Giro bizarro de André Ramalho em Grêmio e Corinthians causa revolta na Fiel. É festa junina. Lance do zagueiro em gol sofrido pelo Timão acabou chamando a atenção após empate com o Grêmio. Veja. André Ramalho vira alvo em empate. Na jogada, Braithwaite dribla 3 defensores do Corinthians antes de finalizar. Porém, antes de passar por Mateuzinho e Kaká, o atacante do time gaúcho foi presenteado por conta do erro de leitura de André Ramalho, que ficou vendido no lance. Nas redes, a situação foi lembrada e acabou irritando a Fiel. Esse André Ramalho não dá, irmão. Esse cara tinha tanta personalidade quando chegou. Uma tristeza ter virado isso, reclamou. A falha principal foi do Kaká. Mas olha o André. O que ele fez ali é gesto técnico de jogador de pelada. Disparou outro. Abre aspas. É festa junina para dançar. Ironizou um. Vão falar do Kaká, mas o que o André Ramalho é fraco e triste é brincadeira. Olha esse lance ridículo desse cara. Detonou outro. Parada para o Mundial de Clubes. Por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians ganha uma folga de 30 dias. Neste tempo, Dorival Júnior poderá recuperar os jogadores machucados e reforçar a parte física. Vale destacar que a janela de transferências estará aberta a partir do dia 10 de julho. Corinthians recebe contatos após convocação de Ancelotti e decide não facilitar saída de Hugo Souza. Goleiro vem se destacando desde o início do ano e conseguiu, inclusive, ter seu nome chamado por Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Grande destaque do Corinthians. Não restam dúvidas que um dos jogadores que mais vem se destacando desde que foi contratado pelo Corinthians é Hugo Souza, conseguindo dar uma volta por cima na carreira após viver momentos difíceis em Portugal, pelo Chaves. Chegando inicialmente por empréstimo, o goleiro acabou sendo adquirido em definitivo pouco tempo depois, até porque conseguiu manter uma regularidade e teve papel importantíssimo em diversos jogos decisivos. Hugo Souza deve ficar, na atual temporada, por exemplo, defendeu um pênalti de Rafael Veiga no jogo de volta da final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, em plena Neoquímica Arena, garantindo a vantagem corintiana, consequentemente, o título. Esse destaque fez com que Carlo Ancelotti, logo em sua primeira convocação pela seleção brasileira, o escolhesse entre os 3 goleiros, dando ainda mais visibilidade e chamando a atenção de diversos outros clubes. Por conta disso, o Timão passou a receber algumas sondagens, com equipes tentando entender quais seriam os passos para contratar o camisa 1. Porém, a diretoria deixou claro que não tem a intenção de vendê-lo. Condição para negociar. Importante salientar que, mesmo focando na permanência de Hugo Souza no elenco, os mandatários corintianos sabem que, em caso de alguma proposta com valores considerados muito acima da média, podem abrir conversas. Até o momento, nenhuma oferta chegou na mesa de Fabinho Soldado, mas a intenção é não facilitar, até porque se trata de um jogador com um potencial gigantesco e com pouca idade, algo que eleva ainda mais seu preço de mercado. Corinthians sonda Elinho no Toluca, mas negociação é considerada difícil. Corinthians realizou sondagem por Elinho, do Toluca, mas valores dificultam possível negociação. Clube busca reforço de lado de campo. André Hernan revela negócio do Corinthians por atacante. O Corinthians iniciou uma movimentação no mercado da bola em busca de reforços para o segundo semestre. Um dos nomes analisados é o do atacante Elinho, ex-São Paulo e atualmente no Toluca, do México. A informação foi divulgada por André Hernan. Segundo o jornalista, o clube paulista realizou apenas uma sondagem inicial, sem proposta formal.
A diretoria busca um jogador que atue pelos lados do campo, mas ainda avalia alternativas. O interesse em Elinho é real, mas o negócio é considerado difícil. O Toluca pagou 15 milhões de dólares pelo jogador e não deve aceitar um empréstimo com opção de compra. Essa condição é justamente o formato preferido pelo Corinthians neste momento. O alto investimento do clube mexicano complica o avanço nas conversas. Valorizado no mercado, Elinho vive bom momento no futebol mexicano e tem sido titular da equipe. Sua valorização no mercado internacional também eleva o grau de dificuldade para o timão. Apesar disso, o nome segue no radar da comissão técnica. A diretoria corintiana adota cautela e analisa nomes que se encaixem no perfil técnico e financeiro. O mercado sul-americano continua sendo monitorado de perto. O foco é trazer um ponta que agregue qualidade e intensidade ao elenco. Corinthians monitora a situação de atacante polêmico e avalia a investida ousada para reforçar o ataque. O Corinthians pode estar prestes a movimentar o mercado com uma possível contratação que promete agitar o futebol brasileiro. Mário Balotelli. Isso mesmo, o atacante italiano, conhecido tanto pelos gols quanto pelas polêmicas, entrou no radar do timão. A diretoria alvinegra avalia a possibilidade de contar com o jogador, já no segundo semestre de 2025, de olho em reforçar o setor ofensivo com nome de peso e com bagagem internacional. O cenário ainda é de observação, sem uma proposta formal na mesa, mas o interesse é real e tem ganhado força nos bastidores do Parque São Jorge. Balotelli vive uma situação de incerteza no Genoa. Com seu contrato perto de um ponto decisivo, o Corinthians enxerga a chance de abrir conversas. Mesmo longe do auge, o italiano carrega um histórico que impõe respeito. Passagens por clubes gigantes como Milan, Inter de Milão, Manchester City, Liverpool e, claro, a seleção italiana. A direção do Corinthians sabe que Balotelli não é só um jogador. Ele é um personagem, um atleta capaz de mobilizar torcida, imprensa e rivais. E é justamente isso que chama a atenção. Além da capacidade de decidir partidas, ele traz um pacote de visibilidade e marketing que encaixa perfeitamente no perfil de reforços que o clube tem buscado para esta nova fase. O técnico Dorival Júnior e sua comissão enxergam em Balotelli uma peça que pode somar experiência e liderança ao elenco. A ideia é ter um atacante com presença diária, personalidade e aquele poder de decisão que o Corinthians tanto precisa, principalmente em jogos grandes. A comparação com Memphis Depay, outro nome internacional que chegou recentemente, é inevitável. O timão quer montar um ataque com repertório, força e nomes que tirem o sono dos adversários. Claro que a negociação não seria simples. O histórico de Balotelli pede uma análise criteriosa. Existe a questão financeira, o desafio da adaptação ao futebol brasileiro e também a avaliação física e mental do jogador, que já enfrentou altos e baixos na carreira. Mesmo assim, o departamento de futebol, liderado por Fabinho Soldado, junto com a presidência de Augusto Melo, está disposto a estudar todos os cenários. Nos bastidores, o nome de Balotelli já virou assunto quente. Entre os dirigentes, a conversa é de que o impacto de uma chegada dessa seria enorme. E entre a fiel torcida, o burburinho só cresce. E aí, fiel torcedor, você acha que o Mário Balotelli é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.